Muito bem, vamos lá. Império Americano em declínio. O nosso querido José Cobori tá metendo umas... Dona Ana mandou R$ 5. Oi. Choco, a minha tá limpinha e raspadinha. Tu cheira. Ah, brincadeira. Olha, ó, pra você que não assiste a live, não tá entendendo nada, é isso aqui, ó. Umas coisas que acontecem durante a live, umas doideiras, vozes intrusivas. Bora lá com José Cobori aqui falando sobre o início do declínio dos Estados Unidos. Olá, pessoal. Oi. O assunto do momento é a empresa chinesa de inteligência artificial DeepSeek, Sim, que causou uma queda de aproximadamente US$ 1 trilhão no valor de mercado das empresas de tecnologia nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Pô, inclusive, chat, vocês lembram que recentemente, inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, vocês lembram que recentemente saiu uma entrevista aí do Zuckerberg falando que o mundo tava precisando de energia masculina, você lembra desse papo? Essa doideira? Então, aí, de ontem pra hoje, tá viralizando na internet a foto da mina, que é aparentemente a principal pesquisadora por trás da DeepSeek. Mano, uma mina mó novinha, cara. Tu olha pra ela, tu não dá nada, bicho. E ela é só o cérebro que tá destruindo os investidores americanos. Ai! Só a Nvidia perdeu em valor de mercado. Mano, a mina é mó meiga, bicho. Tu vê as fotos, não é foto de mina assim, olha que eu sou inteligente. Mina sorrindo, de boas. Cerca de 600 bilhões. Vamos refletir mais profundamente sobre este evento. Este Desenvolvedora, é o isso. assunto do vídeo de hoje. Quando tu vai falando aqui, deixa eu achar aqui no thread pra mostrar pra vocês a foto dela. Bem, pessoal, se o assunto do seu interesse é economia política, finanças, estratégia empresarial e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. No meu vídeo de sábado, comentei sobre a sanção imposta pelos Estados Unidos que impediu que a empresa Nvidia vendesse seus semicondutores mais avançados para as empresas chinesas. E que, apesar disso, os chineses estavam desenvolvendo suas próprias placas de processamento de IA e treinando os seus programas de inteligência artificial. Coincidentemente, nesta segunda-feira, 27 de janeiro, 2 dias depois, o mundo foi surpreendido pela empresa chinesa DeepSeek, no lançamento de sua nova versão de IA, o DeepSeek R1. Como venho comentando nos meus últimos vídeos, não é de bravatas que vive o mundo real. No espaço limitado do palco da posse de Donald Trump estavam, além dos ex-presidentes estadunidenses, os representantes das Big Techs, entre eles Sam Altman, da OpenAI. Aí, ó. O rostinho da moça aqui, ó. Vem tranquilo. Ó, deixa eu ficar aqui na tela cheia pra vocês verem, ó. Aí, ó. O rostinho dela aí, ó. Sorrindo, sorrindinho. Ai, derrubou o Zuckerberg. Empresa dona do ChatGPT, o software de inteligência artificial mais conhecido e utilizado. Na ocasião, Trump anunciou de forma efusiva e intimidatória investimentos. Aí, ó. Konnichiwa pra vocês. Não, aqui é japonês, é outra coisa. Na ordem de US$ 500 bilhões em inteligência artificial. Bastaram apenas 7 dias para cair por terra o que parecia ser um anúncio triunfante. A DeepSeek apresentou sua versão com investimentos de apenas US$ 5 milhões, aproximadamente. Isso representa 0,001% do valor anunciado por Donald Trump. Nem só de dinheiro. Harry Putin mandou R$ 5,13. Oi. Como é ver um capitalista entendendo as contradições do sistema e apontando Cogori sempre elegante. Exatamente. E o pior é que saiu recentemente uma notícia, cada vez mais espalhando em meios de comunicação aí, de que a OpenAI quer processar a DeepSeek por, surpreendam-se ou não, plágio. O capitalismo é maravilha, né? Dinheiro é feito um sucesso. Bem, o resto já é história e ela ainda está em curso. O objetivo do vídeo de hoje é uma reflexão mais profunda do porquê esse evento é apenas uma parte dos problemas americanos. Vamos analisar as verdadeiras razões econômicas por trás do declínio dos Estados Unidos da América, maior potência econômica e militar do planeta. Estudos das superpotências mundiais de amplas proporções foram realizados com base nos últimos 5 séculos, desde o avanço da Europa Ocidental no século XVI, de nações como a Espanha, Holanda, França e Grã-Bretanha,
e, atualmente, os Estados Unidos da América. Os estudos mostram como as interações das forças econômicas e militares governam o progresso das nações, mas também como o alto custo da manutenção da supremacia militar enfraquece a base econômica, desviando recursos essenciais dos investimentos novos e produtivos. É isso mesmo. Embora os Estados Que é isso, para você ter uma supremacia militar, você precisa investir dinheiro, e é dinheiro público. Ou seja, para investir em desenvolvimento de arma e coisas do tipo, você, obviamente, está pegando o dinheiro que você poderia investir em, por exemplo, saúde e educação. E em algum momento a população diz, espera aí, chega lá, não dou conta disso mais não. Unidos ocupem atualmente uma posição de liderança econômica e militar, o país ainda enfrenta os desafios de longevidade de toda grande potência que ocupa a posição número 1 nos assuntos mundiais. É um enorme desafio a capacidade de preservar, nos setores estratégico-militar, um razoável equilíbrio entre suas necessidades defensivas e os meios de que dispõe para atender a elas, e também preservar as bases tecnológicas e econômicas de seu poder. Os Estados Unidos são herdeiros de uma vasta série de compromissos estratégicos feitos décadas antes, quando sua capacidade política, econômica e militar de influenciar as questões mundiais parecia muito mais assegurada. O país corre o risco de sua excessiva extensão imperial, ou seja, tem de enfrentar a dura e permanente realidade de que a soma total de seus interesses e obrigações é hoje muito superior ao poder que ele tem de defender simultaneamente esses interesses e obrigações. Como toda grande potência ao longo dos últimos 5 séculos, sua sanha expansionista o colocou numa sinuca de bico. Seus interesses no exterior são tão espalhados que é difícil defender todos ao mesmo tempo, mas também é igualmente difícil abandoná-los sem correr riscos. Os historiadores mostram como é incrivelmente semelhante à cadeia de bases navais do Império Britânico no auge de seus compromissos mundiais excessivamente extensos com o atual mapa das localizações militares dos Estados Unidos em todo o mundo. Para assegurar o seu domínio sobre o planeta, os Estados Unidos mantêm, segundo o Pentágono, 865 bases militares em cerca de 130 países. Cara, que O doideira, país tem um total de mais de 1.300.000 soldados, dos quais 350 mil estão no exterior. Cara, que Quase doideira. US$ 1 trilhão são destinados a programas militares, 60% do orçamento total do país. Superpotências que continuam a destinar parcelas sempre crescentes de sua riqueza nacional ao setor improdutivo da guerra, inevitavelmente chegam ao declínio econômico. Um dilema comum aos países que já foram número 1 é o fato de que, mesmo quando sua força econômica relativa está diminuindo, os crescentes desafios estrangeiros à sua posição os forçam a destinar mais e mais recursos ao setor militar. Isso leva o país a reduzir o investimento produtivo, que com o tempo o leva a uma espiral descendente de crescimento mais lento, impostos mais pesados, decisões erráticas quanto às prioridades dos gastos públicos e o enfraquecimento de sua capacidade de arcar com o ônus da defesa. Os Estados Unidos já poderiam chegar a esse diagnóstico no... Sorniagui mandou R$ 5. Oi, Oi, Choco, tudo bem por aí? Tudo. Mais uma vez obrigado pelo react em um dos meus vídeos. eu que agradeço. Quando vier para cá posso ensinar o golpe da garça para você. Abraço. O golpe da garça famoso, hein? Só quem assistiu Karate Kid manja. final da Guerra Fria, pois a corrida armamentista com a União Soviética apresentava esses sinais, motivos inclusive idênticos que levaram à queda da União Soviética. Ao invés disso, já na primeira administração de Ronald Reagan, o país intensificou seus gastos militares impulsionado pelas tendências tecnológicas de gastar cada vez mais num número cada vez menor de sistemas bélicos. Ao mesmo tempo, o país enfrentava desafios econômicos que colocavam em xeque a relação adequada entre meios e fins na defesa de seus interesses globais. Como afirmei no início deste vídeo, o alto custo da manutenção da supremacia militar enfraquece a base econômica, desviando recursos essenciais dos investimentos novos e produtivos. Os Estados Unidos já enfrentavam um relativo declínio industrial medido em comparação à produção mundial. Inclusive, chat, alguém mais cedo perguntou assim, né? Porque o nosso senhor Miyagi vai falando, a gente fica só assim. Caramba, mano, realmente, é isso. Alguém tinha perguntado mais cedo se a gente achava, né, que ia demorar muito tempo até rolar uma treta entre Trump e Elon Musk. E eu falei, mano, não vai demorar não, porque é impossível, os caras são ególatras, isso vai acontecer. Parece que já rolou. Eu tava vendo um vídeo ontem do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, ele é da área da programação,
e ele estava mostrando que os Estados Unidos anunciaram um investimento, graças ao cu na mão, de 500 bilhões de dólares para desenvolvimento de IA. Basicamente para construir um puta parque, porque inteligência artificial consome energia para uma doideira. Inclusive ele mostra um dado de que para responder uma tarefa, o ChatGPT, OpenAI, gasta o equivalente a 5 galões de combustível em energia, amigo. É uma máquina de consumo. E aí, o Trump anunciou isso, né, no Twitter. E aí, quem foi que respondeu de primeira? O Elon Musk, dizendo o quê? É um dinheiro que eles não têm. Ou seja, já começou a alfinetar, amigo. Não só em indústrias mais antigas, como têxteis, ferro e aço, construção naval e produtos químicos básicos, mas também no setor tecnológico e industrial, como robótica, automóveis, máquinas operatrizes e computadores. E, inclusive, aí o capitalismo é o bagulho voraz, como diz o nosso querido capitalismo, Paulo o Galo. bagulho é voraz, truta. Vazaram um documento da Microsoft falando de que a previsão de quando, que a Microsoft é acionista da OpenAI, né? A previsão de quando eles teriam, porque eles prometem isso pro governo, né? O que eles chamam de inteligência artificial geral, que seria o ápice do rolê. E aí vazou um documento da Microsoft de quando isso seria. Quando a empresa atingisse 100 bilhões de dólares de valor de mercado. Ou seja, amiguinho, o que a DeepSeek fez foi mostrar, esse mercado da IA é legal? É, mas ele não precisava custar quanto custa. Só custa quanto custa porque tá indo pro bolso de acionista e CEO. E aí, pra acabar de matar, de ontem pra hoje saiu mais uma. Minha nossa, nossa, nossa! O Alibaba soltou seu modelo de IA. E que já é tão bom quanto o ChatGPT ou alguma coisa lá. Na década de 80 do século passado, o historiador americano Paul Kennedy já alertava que se os Estados Unidos perdessem também na competição em tecnologias futuras, o declínio americano seria ainda mais desastroso. Por isso, a notícia atual do lançamento da DeepSeek tem um significado profundo nas preocupações dos Estados Unidos. Um outro setor da economia americana em declínio acelerado na mesma época era o setor agrícola. O forte crescimento na produção dos países de terceiro mundo os transformaram em países exportadores de alimentos Brasil. concorrentes dos Estados Unidos, levando muitos agricultores estadunidenses à falência. Aqui um adendo aos defensores do Estado mínimo. O que transformou o Brasil em potência agrícola mundial foram os decisivos investimentos públicos em meios científicos para aumentar a produção. Leia-se Embrapa. Exatamente. E os fortes subsídios do Estado ao setor agrícola brasileiro. Voltando, esses problemas econômicos nos Estados Unidos levaram a um aumento do sentimento protecionista em muitos setores da economia americana, entre empresários, sindicatos, agricultores e políticos. Os estadunidenses, depois de 1945, no pós-guerra, eram favoráveis ao livre comércio e à competição aberta, porque sabiam que muito provavelmente se beneficiariam com o abandono do protecionismo. Para saber como as grandes potências em cada época vendem o discurso do livre comércio para se beneficiar de outros países, leiam o excelente livro Chutando a Escada, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica do economista sul-coreano Ha Jung-chang. Cara, é sempre assim, os caras sobem com benefício, quando eles estão lá em cima, chuta essa escada aí, para ninguém tomar o espaço que eles tomaram. Juntamente com as dificuldades que afetaram a indústria e a agricultura estadunidense, houveram turbulências sem precedentes nas finanças públicas do país. A falta de competitividade de seus produtos industriais no exterior e as decrescentes vendas de exportações agrícolas produziram, em conjunto, espantosos déficits no comércio internacional. Isso fez com que os Estados Unidos importassem somas cada vez maiores de capital, o que o transformou de maior credor mundial a maior devedor mundial num espaço de poucos anos. Quando se olha para as bases econômicas sobre as quais uma estratégia eficiente a longo prazo deve se apoiar, o quadro para os Estados Unidos é dos piores. Sua capacidade de suportar os compromissos militares assumidos como potência mundial desde 1945 é evidentemente muito menor hoje do que quando sua parcela na produção industrial mundial era muito maior, sua agricultura não estava em crise, seu balanço de pagamentos era muito mais saudável, o orçamento governamental era equilibrado e ele não estava tão endividado com o resto do mundo.
O que ainda não levou a economia americana a sérios problemas é o fato do dólar ainda ser a moeda de referência e unidade de conta mundial. E a única Cara, a gente tá realmente, mano, a gente tá vendo o fim desse império, cara. impressora dessa moeda é dos Estados Unidos da América. Como eu disse no vídeo da semana passada, é isso que os Estados Unidos temem. É isso que eles querem defender a todo custo. A não utilização do dólar pelas economias dos países pelo mundo é a bomba nuclear que eles temem. Sua exclusividade na impressão do dólar ainda mantém sua relativa capacidade de financiar sua economia e sua máquina militar, além de ditar os rumos da política monetária mundial. Essa metamorfose econômica pelo qual passou os Estados Unidos após a década de 70 do século passado levou à perda de milhões de empregos de salários relativamente altos na indústria, ao declínio acelerado da remuneração no setor agrícola e à criação de empregos mal remunerados nos serviços. As normas predominantes da economia política americana de baixos gastos governamentais, com exceção dos gastos militares, baixos impostos para os ricos, crises orçamentárias levando a cada vez mais cortes em despesas sociais, provocaram a reação das classes médias e baixas americanas afetadas. Não por coincidência, são os trabalhadores da indústria e do setor agrícola os mais radicalizados e suscetíveis a discursos extremistas. Os estadistas americanos não conduziram de maneira adequada essa interação das forças econômicas e militares. A superpotência militar criou ao longo desse período suas deficiências econômicas. Hoje elegem inimigos internos e externos para desviar a atenção de quem são os verdadeiros culpados das mazelas econômicas estadunidenses. Os comandantes do Império Americano não tiveram a compreensão de que uma transformação tecnológica e socioeconômica estava ocorrendo mais depressa do que em qualquer período da história, que a comunidade internacional é muito mais diversificada, política e culturalmente, e que, após a queda do bloco soviético, mesmo no setor militar, havia sinais de uma certa redistribuição do equilíbrio e que o mundo se afastava de um sistema bipolar para um multipolar. A única ameaça aos interesses americanos veio de sua incapacidade de se ajustar de forma equilibrada a uma nova ordem mundial. Agora é tarde, e para piorar, sua postura agressiva, arrogante e ameaçadora só vai acelerar o seu declínio ao empurrar, por razões óbvias, os países ameaçados no colo dos BRICS, liderados pela China. Exato. No vídeo da próxima semana, falarei sobre a China e como, nesse mesmo período, o país asiático iniciou sua ascensão fazendo exatamente o inverso do que fez o Império Americano, Estou econômica interessado. e militarmente. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em Muito você bom. um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Muito Se você bom. gostou, clique no like e Aqui, ó. não deixe de fazer os seus comentários Like. aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações Cara, é um baita para canal. receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Forte abraço. Tá aí, nosso senhor Miyagi da economia. Se inscreve nesse canal que aqui também tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.